Olá, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao Taverna Tarô. Meu nome é Vanessa. Tô aqui para fazer a sua leitura geral de tarô, ok, Câncer? Pega somente o que ressoar e aquilo que não fizer sentido, você solta para o universo. Bora lá, meus amores, que venham boas energias para Câncer. Vamos lá. Mensagem para Câncer, o que é importante que eles saibam. Um 10 de copas, maravilhoso, vamos entender isso aqui. Fala mais sobre essa situação. O enforcado, tá vendo como uma carta faz toda a diferença? Pois é, vamos entender. Um valete de paus, um rei de espadas, quatro de ouros, e aí, imperador. Tá, vamos lá. Fundo de deck aqui, um valete de ouros, um 10 de paus. Só que a vida, ô Câncer, te convidando a recomeçar. A vida é cheia de pontos de recomeço, né? Às vezes a gente se dá conta de que a gente está recomeçando ou de que a gente precisa recomeçar. E tem momentos na nossa vida que a gente simplesmente não consegue perceber. Aqui, eles estão falando sobre a necessidade de você, de repente, focar agora os seus esforços, a sua atenção, a sua energia em recomeçar em alguma área, tá? É interessante, porque olha só, essas daqui são do fundo de deck, né? Você abre com 10 de copas, que assim, a princípio, todo mundo fala, carta maravilhosa, excelente, ok. E ela é. Mas as outras cartas aqui, o jeito como elas estão conversando, dão uma interpretação diferente, tá? É como se aqui, Câncer, você estivesse identificando, sabendo o que seria para você sinônimo de felicidade. Tal coisa me deixaria feliz. Beleza, eu já consigo ver isso. Só que aqui eu vejo algum tipo de impedimento, é como se você visse, tá, mas eu não tenho as ferramentas ou eu não tenho meios de chegar lá nessa situação que seria para mim o sinônimo de uma felicidade master na minha vida. Porque eu vejo aqui, é como se você olhasse para isso e falasse, pô, mas não está acontecendo, sabe? E aí você tem o valete de paus, que o valete de paus, ele é otimista, né? Ele é otimista, ele é corajoso, ele fala, pô, se eu não tenho aquilo que eu tanto quero, eu vou lá buscar, né? Ele é o ímpeto, ele é a primeira energia de fogo, né? Ele é o primeiro arcano da corte de fogo. É um corajoso valete. Então ele tem a coragem, ele tem a bravura, ele tem a vontade, ele é otimista, vamos embora buscar o que eu não tenho. Beleza, isso é importante. Mas talvez lhe falte um pouco mais de preparo, talvez falte um plano estratégico para que você vá em busca disso que você considera motivo da tua felicidade, tá? Porque você tem logo em seguida aqui um rei de espadas, que é assim, meu chapa, você tem um plano na manga, você tem uma carta na manga, você tem um plano estruturado para que você consiga dar início, né, a essa tua jornada, essa tua aventura de buscar aquilo que para você significa a tua felicidade. E aí o valete de paus fala, cara, eu não tenho, eu tenho uma vontade, eu tenho um sonho e uma vontade. E ele fala, o rei de espadas fala o seguinte, você vai precisar de um pouco mais do que isso. Você vai precisar de um pouco mais do que isso. Você vai precisar de um plano, você vai precisar de uma estrutura, você vai ter que pensar em outras coisas que permeiam essa situação, que talvez você não tenha levado em consideração. E pode ser que nesse momento o valete deu uma murchada, sabe? Porque ele percebe, cara, eu estava tão aqui empolgadão, empolgadona para ir buscar aquilo que para mim significa uma felicidade. E aí vem esse cara, né, o rei de espadas, e joga esse balde de água fria. Mas é necessário.
Por quê? Porque se o rei de espadas não fizesse dessa forma, o que aconteceria? O valete de paus começaria empolgadão e chega lá na frente, ele ia dar com a cara na parede chapiscada. Por quê? Porque ele não tem um plano, né? Ele não planejou, ele não se preparou o suficiente para essa jornada dele. Então, Câncer, o que eles estão falando aqui é que muitos de vocês talvez já tenham identificado o que é que você busca, o que é a tua realização pessoal, entende? Só que não basta saber, não basta também só ter motivação, otimismo, garra, vontade. Você vai ter que ter mais. Você vai ter que ter o tal do plano, a carta na manga. E não só isso, tá? Eu vejo aqui uma necessidade para alguns de você fazer algum tipo de sacrifício. Então, eu sinto que a coisa aqui não vai ser tão fluida. Tá? E a gente está falando de tiragem de vida real, tá? Porque na tiragem utópica, fantasiosa, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, acontece rápido, fluido, sem nenhum esforço. Mas aqui não é assim, né? O que eu tô vendo aqui, você tem um enforcado. O enforcado é alto lá, meu chapa. Sacrifícios serão necessários para que você alcance essa tua felicidade, isso aí que você busca na tua vida, né? Vamos usar a cabeça, rei de espadas é o rei da inteligência, né? Do raciocínio, da análise lógica. E aí você tem um 4 de ouros, o imperador, né? Esse 4 de ouros, para alguns, tá, o Câncer? É você sentindo a necessidade de abandonar alguma coisa que você está muito apegado ou agarrado, sabe? Do tipo, ok, eu tenho esses 4 ouros aqui, mas eu quero conseguir 10. E 10 é mais do que 4. Isso aí já fica claro para alguns, né? Só que 4 de ouros é aquela carta que fala, cara, você vai ter que desapegar, você vai ter que tentar coisas diferentes, fazer diferente. É o famoso vamos sair da zona de conforto. Só que o 4 de ouros é difícil de desapegar, né? Porque é como se você sentisse de alguma maneira que aqui onde eu tô, eu já conheço tudo, já sei tudo, né? Como que eu vou largar tudo que eu conheço, tudo que eu já entendo por segurança, por estabilidade, para tentar alguma coisa nova, né? E aí, o tarô não tá falando para você chutar o balde, fazer tudo. Ó, vou largar o emprego, vou largar e vou correr atrás do meu sonho dourado. Não, não é isso. Mas talvez você tenha que trabalhar desapegos, né? Então, pode ser um velho jeito de fazer as coisas. Repare que de repente a gente pode estar falando de padrões, né? Pode ser que você venha repetindo padrões na sua vida e aí você tem que olhar, cara, por que as pessoas que eu atraio na minha vida são sempre do mesmo formato, digamos assim, da mesma configuração. Todos eles entram na minha vida de forma parecida, todos eles funcionam na minha vida de uma forma parecida, parece que você está repetindo padrões, e aí você tem que olhar para isso, né? Por quê? Porque talvez você tenha o mesmo jeito de fazer as coisas. E o 4 de ouros vamos desconstruir esse mesmo jeito? Porque se você quer resultados diferentes, você vai ter que tentar fazer diferente, né? Não tem como a gente ter resultados diferentes fazendo do mesmo modo. Então, é como se fosse, por exemplo, eu quero colher maçãs, mas eu estou plantando laranjas. Não tem como, né? Então, eu vejo aqui a necessidade de alguns de vocês de desapegar, tá? De desapegar. E aí pode ser, cara, eu não consigo desenvolver, por exemplo, a minha autonomia. Porque o imperador, ele fala da autonomia, ele fala de eu consigo resolver as coisas sozinho, sem ficar delegando ou pedindo opinião para todo mundo. Mas talvez seja difícil para você desapegar, por exemplo, da palavra de alguém. Então, por exemplo, nossa, mas eu peço a opinião sempre do meu pai, ou eu peço a opinião sempre do meu marido, eu me sinto mais seguro, eu me sinto mais segura. Então, pode ser que você encontre aqui, por exemplo, um impedimento, né? Eu reparo que eu não consigo ter autonomia porque toda vez que eu tento escolher por minha conta e risco, né, alguma coisa, eu me sinto inseguro.
Eu me sinto segura. E aí eu volto para aquele mesmo jeito de funcionar, de fazer as coisas, onde eu tenho que buscar segurança no outro. Entende? Então, assim, é uma leitura profunda, profunda, porque por conta disso, alguém não está conseguindo chegar lá no seu 10 de copas, que é o quê? É o motivo de felicidade, de realização plena emocional. Tá? Ok? Ó, rei de espadas, imperador e 4 de ouros, para alguns pode ser assim, ó, tudo que eu vou fazer, todas as decisões que eu tomo, eu tenho que consultar um advogado, eu tenho que consultar o meu marido, eu tenho que consultar, entende? Então é sobre isso. E a gente não está falando que você não deve, a gente está falando sobre tentar diferente se você quer testar a sua autonomia, né, a sua independência, tá bom? Ok? Vamos lá. Meus amores, quem tá comigo aí nesse começo de leitura, eu peço gentilmente para que você deixe o joinha, deixe o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Para receber as notificações. Câncer, bora lá, meus amores, um pouco mais de interação, troca essa energia bacana comigo, né? Eu entendo o seu joinha como muito obrigada pela leitura, isso é super válido, então deixa um joinha aí, deixa teu comentário, tá bom? Quem tem interesse em leitura particular, entra em contato comigo, o e-mail é tavernatarô@gmail.com. Eu vou te responder assim que puder, vou te passar a tabela de preços. É uma leitura gravada, assim como essa, não é uma leitura ao vivo. A diferença é que eu vou abordar a tua situação, né? Vou focar na tua energia específica e em até 3 dias te mando o link da sua leitura para que você possa assisti-la no conforto da sua casa quantas vezes você quiser. Então, se você tem interesse, manda um e-mail para mim, tavernatarô@gmail.com, me explica um pouquinho a tua situação e me fala, né, o que você busca com o tarô, né? O que você quer saber, ok? Vamos lá? Câncer. O que mais aqui? A receptividade, uma rainha de copas, imperatriz. Ó, isso aqui é muito polêmico, tá? Mas é vida real, vou falar o que eu tô vendo aqui. Tem gente que não tá conseguindo desenvolver a sua vida emocional romântica por conta de uma figura materna ou paterna. É como se aqui você tivesse que prover o tempo todo cuidados, de repente, a uma mãe. E, gente, presta atenção, não é que isso seja errado, tá? Mas aqui pode ser a forma como você tá fazendo. Então, é tipo, todo o meu tempo, toda a minha energia, todo o meu foco só vai para essa pessoa. Então, eu cuido dessa pessoa, eu zelo por essa pessoa, eu marco médico, eu faço tudo por essa pessoa. E aí não sobra nada para você, um tempo para você. Porque eu vejo aqui, ó, tem alguns aqui que estão cuidando de uma mãe, repetindo, frisando, para que eu não seja mal interpretada. Não é errado, tá? Mas tem uma coisa de abrir mão da tua vida inteira por conta disso. Que pode ser uma mãe, pode ser uma irmã, tá? Porque aqui, com toda certeza, é alguém que está em dificuldade. O enforcado pode até mesmo ser uma pessoa debilitada, uma pessoa acamada, né? Uma pessoa que já não tem mais realmente o mesmo vigor físico que um dia teve, né? Por conta da idade. Então, são os cuidados mesmo, né? Que a própria idade solicita. E tá tudo certo, e tá tudo bem. Mas eu vejo aqui uma coisa de eu me entrego, eu me dou, me sacrifico sem limites, né? Então, eu não tenho vida. Eu não tenho vida porque eu vivo para o outro, eu não vivo para mim. Então, estão falando da necessidade, Câncer, de quem está nessa situação, de retomar o controle da sua jornada, tá? Ok? O que mais aqui para Câncer? Ó, a tomada de consciência aqui é o teu arcano, tá? Esse aqui é o arcano do carro, que aqui se chama a consciência. Com o rei de espadas, aqui é você começando a perceber essa dinâmica de funcionamento, tá? Se não for isso que eu falei, alguém cuidando de uma pessoa debilitada, fragilizada, aqui pode ser, de repente, vamos ver outras possibilidades, né? Tem uma coisa de se dedicar.
Mas sabe quando a balança ela não está muito equilibrada? Você bota tempo, energia, atenção numa coisa só? É isso que eu tô vendo, tá? E aqui, com esse rei de espadas e o carro, é você tomando consciência mesmo disso. E aí, o que que você vai fazer, né? Tem uma coisa aqui de eu tenho que mexer nessa dinâmica, só que você tem um 4 de ouros, que é o famoso tá difícil, né? Já acostumei, é uma rotina fixa, e é difícil para essa pessoa meio que mexer no funcionamento das coisas. O que mais aqui? Câncer, a luta, né? Então, alguma coisa aqui te instigando a vambora, tentar diferente. É um cavaleiro de espadas. E aí, eu vejo aqui também, para alguns, e aí qualquer tipo de setor da tua vida, tá? Eu vejo a necessidade de uma conversa também, que precisa acontecer com alguém com quem vocês estão lidando, porque pode ser uma pessoa muito dura, muito rígida, muito engessada, sabe? Que tem aqui um velho jeito de ser, de existir, de pensar. Pode ser uma pessoa bastante inflexível, tá? Com esse imperador e 4 de ouros. Então, tem muito uma coisa de eu tenho que tentar fazer com que essa pessoa enxergue as coisas ou alguma situação de um jeito diferente. E como que você vai fazer isso? É com amor, tá? É com amor, não é pelo embate, não é pela discussão, não é pela briga. Você tem uma rainha de copas na tua leitura, você tem aqui uma imperatriz, que são energias que, quando bem aspectadas, elas falam do bem-querer, elas falam de vamos resolver pelo amor. Isso pode fazer florescer, é de pouco em pouco, porque a imperatriz ela é um campo fértil de trigo, então você vai plantando essa semente. Ainda não germinou? Vou tentar amanhã. É sempre com muito amor, tá? Tem alguém aí que tá lidando com um pai ou uma mãe que tem Alzheimer, né? Alzheimer ou da idade, né, gente? Igual aquele problema que o ator Bruce Willis tá vivendo, né? Demência, né? Demência senil, pode ser, tá? Pode ser. E aí, os nossos velhinhos, eles voltam a ser como se fossem crianças, né? Então, isso pede muita paciência, é difícil para essa pessoa entender o que você está falando. Eu vejo aqui uma questão de... É uma luta diária, Vanessa, para quem está enfrentando isso, né? Ok? O que mais aqui, por favor? Câncer, gratidão, a voz interior. É uma pessoa que talvez se sinta muito só nessa missão. Tô sozinho, tô sozinha. Mas sozinho, sozinha... você não está, né? Às vezes, fisicamente, a gente tem essa impressão de que está sozinho numa luta. Mas estão falando, você está acompanhado aqui da própria espiritualidade, de um mentor, de um guia. Se a tua mãe já fez a passagem, mãe ou pai, tá? Já fez a passagem para o plano espiritual, aqui pode ser que eles estejam tentando entrar em contato com você através de sonhos, tá? O que mais aqui, por favor, para Câncer? Um 7 de espadas. Esse 7 de espadas aqui veio como autossabotagem, tá? E aí tem a ver com aquela situação onde você não vive para você, você só vive para o outro. E aí você tá se autossabotando, porque a tua vida tá parando. O que mais aqui? 3 de espadas, tá. Existe uma situação aqui também, tá, Câncer, que para alguns pode vir como uma decepção ao você tomar consciência de que alguém com quem você lida não é confiável. Então, do tipo, nossa, eu convivo com essa pessoa, mas pode ser que essa pessoa de alguma forma esteja escondendo de você alguma coisa, ou você perceba que essa pessoa ela tem duas faces, tá? E isso pode ser uma decepção para alguns. Isso acontece, né? Fundo de deck aqui, um 5 de espadas. Alguns de vocês vão deixar grupos, tá? 5 de espadas com 3 de ouros. Eu vou deixar algum grupo, vou deixar algumas pessoas para trás, porque aqui pode ser que você descubra alguma coisa. E isso vai te decepcionar, do tipo, nossa, não esperava isso dessas pessoas, tá? Ok? Vamos lá. Meus amores, ficaram comigo até agora?
Gratidão, já vou encerrar a tua leitura, vou deixar os signos, a nossa frase, mas se você ficou comigo até agora, deixa o joia, deixa o like, se inscreva no canal, troca essa energia comigo, tá, Câncer? Eu sinto a necessidade de um pouquinho mais de interação da egrégora canceriana. Vamos lá? Troca essa energia comigo, bacana, tá bom? Se você tem interesse numa leitura particular, somente na sua energia, abordando a sua situação, entra em contato comigo, o e-mail é tavernatarô@gmail.com. Aguarda um pouquinho que assim que puder vou te responder, vou te passar a tabela de preços. É uma leitura gravada, assim como essa, e em até 3 dias te forneço o link dela para que você possa assistir no conforto da sua casa quantas vezes você quiser. Então, se você tem interesse, manda um e-mail para mim, tavernatarô@gmail.com. Signos, o que nós temos aqui? Câncer, Peixes, Escorpião, Áries, Libra, Gêmeos, Aquário, Capricórnio, Áries, Câncer, Peixes, Escorpião, Touro, Libra, Câncer, Libra, Gêmeos, Aquário, já falei, Peixes, Câncer, Libra, Gêmeos. Vamos lá. Uma frase, uma afirmação, coloquem aí nos comentários. Vamos lá? O universo me ajuda a chegar onde eu quero. O universo me ajuda a chegar onde eu quero. Cancerianos, a todos vocês, a minha gratidão, que eu tenha sido luz, contribuição. Grande beijo no teu coração. Papai do céu proteja a todos. Te vejo na próxima.